A política externa dos Estados Unidos anda, digamos, bem mais assertiva ultimamente. E o mundo inteiro está sentindo esses tremores. Hoje a gente vai analisar como é que essas decisões estão redesenhando alianças e, claro, aumentando a temperatura em vários pontos críticos do planeta, de Caracas até Pequim. Bom, e qual o nosso roteiro? Primeiro, a gente mergulha na pressão americana bem aqui, no seu próprio quintal, as Américas. Depois, a gente vai ver como essa postura se reflete no confronto com a Rússia e a China, e como isso está forçando uma virada econômica gigantesca por lá. E, por fim, vamos dar uma olhada onde é que a diplomacia ainda consegue respirar no meio de tanta tensão. Olha só, a coisa começa com uma declaração que muda completamente as regras do jogo. O que acontece quando um cartel de drogas passa a ser tratado como a Al-Qaeda? É exatamente isso que os Estados Unidos estão sinalizando. Ao colocar traficantes no mesmo patamar de terroristas, eles basicamente se dão uma luz verde para agir militarmente em outros países sem precisar pedir licença. Isso aqui não é só retórica, não, é uma mudança radical na política para toda a região. E isso nos leva à grande pergunta, né? Será que a gente está vendo o início de uma nova doutrina americana para a América Latina? Uma era de intervenção direta? Ou será que é só uma jogada de pressão, muito bem calculada, para forçar os adversários a negociarem com uma arma apontada para a cabeça? A resposta para isso vai definir o futuro de todas as relações no nosso continente. Então vamos começar pelo epicentro dessa nova política, as Américas. A pressão tanto militar quanto comercial está sendo aplicada com força na Venezuela, no Brasil e até no Canadá. A demonstração de força não poderia ser mais explícita. O maior porta-aviões americano, o USS Gerald Ford, está ali, posicionado na costa da Venezuela. Isso não é uma visita de cortesia, né? É um recado direto. É uma sombra militar que torna a possibilidade de uma intervenção muito mais real do que foi em qualquer outro momento recente. E aqui que mora o perigo. Qualquer intervenção na Venezuela é uma aposta de altíssimo risco, com dois cenários completamente opostos. De um lado, os americanos poderiam ser vistos como libertadores por uma parte da população que está descontente, o que abriria caminho para uma mudança de regime. Do outro, eles poderiam acender o pavio do nacionalismo, unindo o país contra um inimigo externo e criando um pesadelo de guerrilha urbana. E aí está o dilema. Como prever essa reação popular? É quase impossível. E errar nesse cálculo não significa só o fracasso de uma missão militar. Poderia desestabilizar a América do Sul inteira, com consequências que iriam muito, mas muito além das fronteiras da Venezuela. Enquanto isso, a relação com o Brasil, o gigante da região, também vive um momento bem delicado. Com negociações comerciais importantíssimas se aproximando, algumas declarações controversas do lado brasileiro já criaram um clima de tensão, sabe? O que torna um acordo ainda mais difícil de costurar. E o que está na mesa de negociação? Bom, os Estados Unidos têm alvos bem claros. Querem acesso para o etanol deles, menos regras para as suas gigantes de tecnologia, uma alternativa para as terras raras, que hoje vem da China, e, claro, mais negócios para a indústria aeroespacial. Para o Brasil, ceder em qualquer um desses pontos significa mexer em vesperos econômicos e políticos bem complicados aqui dentro. E a tensão não para na fronteira sul, não. Lá no norte, as conversas com o Canadá, um parceiro vital, foram simplesmente congeladas. E o motivo? Um vídeo político que foi considerado uma provocação. Isso só mostra como, hoje em dia, até gestos que parecem pequenos podem ter consequências diplomáticas enormes. Ok, essa postura mais firme que a gente vê nas Américas, ela se intensifica e muito no palco global. Agora vamos analisar como os Estados Unidos estão lidando, ao mesmo tempo, com os seus dois maiores adversários estratégicos, a Rússia e a China. Com a China, a estratégia americana parece ser mudar o foco da conversa. Antes mesmo de se falar sobre tarifas ou comércio, a questão central agora é o fentanil. Ao acusar Pequim de ter uma parcela de culpa na crise de opioides, Washington transforma um problema de saúde pública numa arma poderosa de pressão diplomática e econômica. No outro fronte, o recado da Rússia é igualmente duro. Moscou está avisando que se armas ocidentais mais avançadas forem usadas dentro do seu território, a resposta será devastadora. Isso não é uma ameaça velada, é uma linha vermelha muito clara que aproxima perigosamente a OTAN de um confronto direto com os russos. E enquanto lida com toda essa pressão externa, a China está operando uma das maiores transformações econômicas de sua história recente. Basicamente, uma grande virada para dentro do próprio país. Pois é, aquele motor que transformou a China na fábrica do mundo parece que está engasgando.
Com a economia desacelerando, uma população que envelhece rápido e o mercado global cada vez mais instável, o antigo modelo de exportações baratas simplesmente não se sustenta mais. Pequim precisa de um plano B e precisa para ontem. A nova estratégia, então, é olhar para casa. É despertar um gigante que estava adormecido, o seu próprio mercado consumidor de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ao investir pesado em bem-estar social, o governo quer que os cidadãos gastem mais e poupem menos, criando um novo motor de crescimento que não dependa tanto do resto do mundo. E a chave para essa nova economia é uma só: tecnologia. A China está despejando rios de dinheiro em áreas como computação quântica, fusão nuclear, coisas de ficção científica. O objetivo é muito claro. Não é só competir com o Ocidente, é superar o Ocidente, garantindo autossuficiência e a liderança tecnológica para as próximas décadas. Mas olha, em meio a tantos confrontos, a diplomacia ainda encontra um espacinho para respirar. Vamos ver agora 2 exemplos bem surpreendentes de negociação pela paz, um no Sudão e outro nas relações entre o Japão e a Rússia. Num papel bem diferente, os Estados Unidos estão atuando como mediadores no Sudão, tentando costurar um acordo de paz numa guerra civil que tem sido devastadora. Ao reunir as potências da região na mesma mesa, a esperança é achar uma saída para um governo civil e, principalmente, aliviar uma crise humanitária que já é gigantesca. E lá do outro lado do mundo, um movimento que pegou muita gente de surpresa. O Japão está sinalizando que quer finalmente assinar um tratado de paz com a Rússia. Isso resolveria uma disputa por território que se arrasta desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Para uma Rússia cada vez mais isolada pelo Ocidente, essa abertura diplomática vinda de uma potência asiática é um alívio estratégico muito, mas muito bem-vindo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Neste tabuleiro global, as peças estão se movendo com uma agressividade cada vez maior. A pressão militar, econômica, diplomática, tudo isso testa os limites todos os dias. A questão parece, não é mais se a linha tênue entre a negociação e o conflito vai ser cruzada, mas sim quando e onde. O equilíbrio é muito frágil e qualquer jogada errada pode virar o jogo para todo mundo.